Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pod Saúde Pi. É uma alegria estar mais uma vez com vocês, trazendo temas sempre muito interessantes, importantes, úteis, relevantes para você aqui no nosso canal curtir e também compartilhar, que é muito necessário que sejam compartilhados esses temas que trazem muita luz para assuntos que são importantes no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre a cirurgia refrativa. Para isso, a gente convidou a médica oftalmologista Larissa Nunes Cortiz. Doutora Larissa, obrigada pela presença, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, Nádia. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Saúde Pi para falar sobre um assunto que você pode nem imaginar o quão importante ele é, que ele pode ajudar na sua vida, principalmente se você tem miopia, que é um dos erros de refração que podem ser corrigidos com a cirurgia refrativa, mas também tem outras possibilidades nessa conversa. Ao longo desse bate-papo, a gente vai conhecer mais com a doutora Larissa. Doutora Larissa, em que casos a cirurgia refrativa é indicada? Olha, a cirurgia refrativa, Nádia, ela é indicada principalmente em pacientes que têm miopia e astigmatismo. Eventualmente, alguns pacientes com hipermetropia também, mas a imensa maioria, pacientes que têm miopia e astigmatismo, e que se sentem muito dependentes de uso de óculos, de lentes de contato, né? Então, assim, as pessoas se veem muitas vezes limitadas no seu dia a dia, por exemplo, para ir a um evento social, a uma festa, a um casamento, a uma praia, a uma piscina, pelo uso de óculos, né? E nem todo mundo se adapta bem com lentes de contato. Algumas pessoas usam lente de contato e depois de muitos anos começam a desenvolver alguma intolerância, alguma irritação com o uso de lentes, e aí também acabam se vendo com a sua qualidade de vida prejudicada no dia a dia, né? Então, assim, esses pacientes, eles se beneficiam muito da cirurgia refrativa, né? Principalmente esses que realmente têm a dependência do óculos, né? Porque o paciente míope, que é aquele paciente que não tem a imagem nítida à distância, eu imagino que o desconforto seja muito maior do que até outras dificuldades que você possa ter na visão, né, doutora? Isso, por exemplo, pacientes que têm às vezes só um grau de astigmatismo, não tem miopia, usam óculos eventualmente só para assistir um filme legendado ou para dirigir à noite, são pacientes que conseguem realizar muitas atividades no dia a dia sem a dependência do uso de óculos, embora usem eventualmente. Agora, pacientes míopes, principalmente em graus um pouco mais elevados, a pessoa realmente não consegue realizar as atividades do dia a dia. Tem gente que tem 8, 10 graus de miopia e acorda de manhã já tateando. Ali, se não achar o óculos na cabeceira da cama, não enxerga nada. Quem não tira o óculos nem muitas vezes para tomar banho. Exatamente, né? Assim, tem gente que não tira os óculos para nada. Então, essa dependência extrema de tudo ter que ser feito de óculos é muito limitante, né? Os pacientes se queixam muito disso. Doutora, como é que funciona a cirurgia refrativa? É uma cirurgia segura? Olha, a cirurgia refrativa é considerada a cirurgia mais segura, não só da oftalmologia, mas de toda a medicina. Ela é uma cirurgia tão segura que você pode operar os 2 olhos ao mesmo tempo. Existem outras cirurgias dentro da oftalmologia, por exemplo, que a gente não opera os 2 olhos juntos, porque, embora sejam também cirurgias seguras, como a de catarata, teoricamente o risco é um pouquinho maior, que é a cirurgia intraocular, né? Você vai entrar no olho, colocar uma lente. Então, o risco de infecção, o risco de descolamento de retina, né? De catarata, de outros riscos maiores que existem em outras cirurgias, não existem na cirurgia refrativa. É uma cirurgia que você vai trabalhar só na superfície, na córnea, né? Então, acaba sendo uma cirurgia bem mais segura e isso permite que você opere os 2 olhos ao mesmo tempo. Então, esse erro de refração é o erro na córnea. É uma córnea que, na verdade, é um erro de refração que está relacionado com todos os componentes do olho, né? Por exemplo, o olho de quem é alto míope, ele é um olho maior, tem um diâmetro alto e posterior, que a gente chama aumentado. Mas na córnea você consegue corrigir essa ou alteração de curvatura, esse erro de refração sendo corrigido na córnea, melhora muito a visão do paciente. Vou voltar aqui para a cirurgia, que eu fiquei interessada, já que essa cirurgia é a mais segura, né, dentro do ambiente das cirurgias. Doutora, ela é feita de que forma? O paciente entra, vai embora no mesmo dia. É interessante porque quando a gente realmente lembra da cirurgia ocular, que é uma das mais realizadas, que um dia todo mundo vai precisar, que é a da catarata, a gente tem mesmo aquela impressão, opera o olho em um dia, volta daqui a alguns dias, opera o outro olho. E na cirurgia refrativa já é
automático, faz um e faz outro. Então, só voltando à questão da segurança um pouquinho, por que ela é tão segura? Porque a gente não opera todo mundo, né? A gente faz exames pré-operatórios muito específicos que vão determinar se o paciente tem todas as condições perfeitas para que esse risco seja mínimo. Então, assim, pacientes que têm uma corda espessa, que têm uma topografia boa, que não tem nenhuma irregularidade na córnea que chame atenção, que não tem nenhuma doença na córnea, esses pacientes podem ser operados. Então, alguns pacientes não podem, né? Então, eventualmente, a gente tem que contraindicar uma cirurgia porque a gente vê que naquele caso ela não vai ser segura. Então, essa triagem pré-operatória que a gente faz torna a cirurgia ainda mais segura, porque realmente, se você está com um profissional que é qualificado, né, que é especialista em cirurgia refrativa, e ele analisou todos os seus exames e indicou a cirurgia, você pode ir para a cirurgia com muita segurança, né? E aí, respondendo a sua outra pergunta, a cirurgia ela é feita no centro cirúrgico, mas é o que a gente chama de cirurgia ambulatorial. O paciente vem, faz a cirurgia e já vai embora para casa no mesmo momento, não tem internação, né? Como não existe risco anestésico, né? O colírio anestésico na hora da cirurgia, mas não existe um risco anestésico, não é feito outro tipo de anestesia, como acontece na catarata ou em outras cirurgias. Então, assim, o paciente não precisa nem fazer exames pré-operatórios cardiológicos, exames de sangue, são só exames pré-operatórios específicos na oftalmologia mesmo, né? E aí a cirurgia dura mais ou menos 5 a no máximo 7 minutos por olho, e o paciente já vai para casa. Né? Então, assim, e é indolor, né? Os pacientes perguntam muito, vai doer? Não dói. Tem muita essa coisa da cirurgia no olho, as pessoas terem receio, têm medo, vou mexer na minha visão. Isso. Aí perguntam às vezes, doutor, e se eu não conseguir ficar com o olho aberto? Né? Só que existe um aparelhinho, que é o pléfaro, que a gente chama de coloca para manter o olho aberto. Né? Então, assim, não precisa ter esse receio, não dói a cirurgia. O aparelhinho vai estar lá segurando o olho aberto. E aí tem gente perguntando, será que eu consegui olhar para o local correto? Tem uma luzinha verde piscando na hora da cirurgia, que o paciente é orientado. Ao longo da cirurgia, a gente vai falando, olha na luzinha. Né? É feita a laser. É feita a laser. Se o paciente fizer algum movimento muito brusco, né, assim, olhar para o outro lado, o laser trava, ele não continua sendo aplicado. E se ele fizer micromovimentos, o laser tem um eye tracker, que é um sistema que consegue acompanhar esses micromovimentos. Então, a cirurgia é feita com muita tranquilidade, realmente é uma cirurgia muito... E essa segurança que a própria tecnologia dá para o profissional, né, para o oftalmologista, é algo assim para a gente não tecer muito, né, doutora Larissa? Porque houve uma evolução significativa no campo da cirurgia refrativa e que dá justamente aos oftalmologistas essa segurança para que seja transmitida também para o paciente. Isso, com certeza. Então, assim, a cirurgia refrativa, a laser, ela começou na década de 90, né? E ela vem evoluindo muito, os aparelhos são cada dia melhores. Então, em vários aspectos já houve evolução, né? Assim que ela começou, a zona ótica de tratamento era pequena. Então, o que acontecia? O paciente enxergava bem durante o dia, mas à noite, quando a pupila dilatava e pegava uma área periférica, fora daquela área de tratamento, via muitos halos, né, ao redor das luzes, e isso melhorou muito. Então, hoje em dia, a zona ótica de tratamento já é maior, já é um tratamento otimizado, né? Então, até a visão noturna, que costumava ser uma queixa no passado, hoje em dia é muito tranquilo, assim. A senhora falava agora há pouco que cada paciente é o paciente, né? Essa decisão é feita em conjunto do paciente com o médico, da análise de cada caso, porque não adianta o paciente que muitas vezes tem realmente um incômodo e a necessidade, eu quero deixar o óculos, eu tenho 2, 3, 4, 5, 8 graus. Doutora Larissa, eu cheguei aqui, eu quero fazer uma cirurgia refrativa, e não é assim, né? Infelizmente, às vezes, alguns pacientes não podem, realmente, assim. O que contraindica a cirurgia? Principalmente ceratocone. Ceratocone é uma doença na córnea que algumas pessoas têm uma predisposição genética a ter essa doença, e o ato de coçar vigorosamente os olhos, que é um hábito muito perigoso, as pessoas não sabem disso, né? Pensam que coçar o olho pode no máximo levar a uma infecção, a uma irritação, mas não é. O ato de coçar vigorosamente os olhos, e principalmente pessoas que têm outras alergias, têm rinite alérgica, e aí toda vez que está em crise, coça também muito o olho. Então isso pode
desencadear ou agravar um ceratocone ou alguém que tem uma tendência a desenvolver o ceratocone. Então, o ceratocone, a pessoa vai ficando com a córnea progressivamente mais fina e com uma visão muito distorcida. Então, assim, quem já tem ceratocone ou quem tem alguma predisposição a ter ceratocone, não pode fazer a cirurgia refrativa. E é exatamente para isso que a gente pede todos esses exames pré-operatórios. Porque aí, nessa avaliação dos exames, a gente vai afastar da cirurgia essas pessoas que realmente não podem e que eventualmente vão evoluir muito mal se fizerem a cirurgia. Mas a gente fala da miopia, e a miopia, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é o erro de refração que mais vai crescer nos próximos anos, atingindo pelo menos metade da população mundial até o ano de 2050. A gente nem está muito longe disso. Então, a cirurgia refrativa, ela pode ser, como já é, né, algo que nos próximos anos se torne mais necessário e mais importante. Sim, com certeza. A cirurgia refrativa, a tendência é que ela cresça muito, né? Exatamente pelo crescimento do número de pacientes míopes. Então, já tem vários estudos mostrando que o número de crianças com miopia vem aumentando, né? A miopia tem iniciado na idade cada vez mais precoce e tem progredido mais, né? Eles associam isso a poucas atividades ao ar livre, muitas atividades dentro de casa, com celular, com tablet, com tela, esse uso excessivo de telas, esse pouco contato com áreas externas. Tudo isso tem sido implicado realmente no aumento da prevalência de miopia, né, nas crianças. Muitas vezes não é só o fato da hereditariedade, porque muitas crianças, quando apresentam a miopia logo nos primeiros anos, né, pode ser já uma herança bem genética, mas aí ainda esses fatores externos que podem conferir. Pessoas que já têm uma herança genética, elas já estão mais propensas, né? E aí, além disso, esses fatores ambientais estão aumentando o risco e aumentando a prevalência de miopia. Então, assim, a tendência realmente é que o número de míopes cresça muito, né? E isso, com certeza, vai fazer uma busca maior pela cirurgia refrativa. A miopia, ela é um vício de refração que causa uma limitação muito grande, né? Porque, realmente, quem tem miopia, quanto mais elevado o grau, mais dificuldade a pessoa tem de enxergar de longe. E, geralmente, pacientes jovens, né, que estão estudando, estão na faculdade, estão trabalhando, eles não conseguem sair de casa sem o óculos. Né? Então, assim, só falar sobre o alerta que pode ser dado aos pais, né? De como perceber ainda na infância que a criança está tendo alguma dificuldade de enxergar de longe. Então, geralmente as professoras chamam a atenção dos pais, né? Assim, olha, quando senta atrás, se queixa de alguma coisa, ou então você pode observar, às vezes, a criança apertando os olhos, né? Porque existe esse mecanismo de quando você aperta um pouquinho melhor a visão. Então, os pais têm que ficar atentos para isso. Se a criança está sentando muito perto para assistir TV, ou se está apertando um pouquinho os olhos, isso é sinal de que realmente pode ter uma miopiazinha começando ali. E hoje em dia é importante que você tocou nesse ponto, porque hoje em dia já existem tratamentos para tentar diminuir a progressão da miopia, né? Então, não é só deixar a miopia evoluir para no futuro fazer a cirurgia. Hoje em dia existe o colírio de atropina que tem sido muito utilizado em crianças para diminuir a progressão, né? Com o crescimento, a tendência é que haja um aumento da miopia, sim, mas você consegue desacelerar essa progressão. Tá? E além disso, existem lentes de óculos, lentes corretivas que se usam hoje em dia em crianças e jovens, que também tem essa proposta de diminuir, desacelerar a progressão da miopia. Então esse indivíduo vai ser míope, né? Mas ele vai ter uma miopia menor do que ele teria se ele não lançar a mão dessas ferramentas que a gente tem hoje em dia, que ajudam bastante, né, a reduzir o grau de miopia. Que bom, né? Tá tudo evoluindo para melhor desempenho da visão e convivência com esses erros refrativos. Doutora Larissa, o grau precisa estar estabilizado para a cirurgia refrativa ser indicada? O ideal é que sim, né? Tanto que hoje a gente antigamente se operava pacientes a partir de 18 anos. Hoje em dia, a gente dá preferência para operar pacientes de pelo menos 21 anos. E mesmo tendo 21 anos, a gente utiliza esse outro critério, que é avaliar qual é o grau, a refração que esse paciente usava há um ano atrás, por exemplo, e ver se não houve nenhum aumento significativo. Porque se eu pego um paciente com 21 anos, mas ele teve um aumento de 0,75 de grau do ano passado para cá, pode ser que eu opere e que daqui a um ano o grau dele tenha evoluído mais meio grau, 0,75, e aí ele acaba voltando a usar ópioides. Então, o ideal é que realmente você espere a estabilidade do grau
para fazer a cirurgia e esse resultado conseguir se manter no longo prazo. E após a cirurgia, essa estabilização do grau, ou o grau zero, acontece em quanto tempo? Como é que funciona? Essa questão de grau zero é engraçado que os pacientes têm muita ansiedade em relação a isso, né? Às vezes vem, eu não vou usar nada depois. Na verdade, a gente nunca promete que o grau vai zerar, né? A cirurgia é feita com o objetivo de deixar o paciente socialmente independente do uso de óculos e de lentes de contato. Então, assim, você aplica o laser naquele grau que foi encontrado, mas dependendo até da cicatrização de cada paciente, você pode ficar zerado algumas vezes, pode sobrar 0,25, meio grau, um pouquinho de grau, que a gente chama um grauzinho de descanso, que na prática é a mesma coisa que está zerado, não faz diferença, a pessoa consegue viver e fazer as atividades normalmente sem usar óculos. A imensa maioria dos pacientes jovens consegue realmente ficar sem usar óculos. Eventualmente, alguns pacientes podem ter o grauzinho residual, meio grau de astigmatismo, 0,25 de hipermetropia, que não vai fazer diferença, e se fizer, em alguns casos, se a pessoa sentir dor de cabeça, ou quiser um óculos de descanso, ou quiser um óculos só para dirigir à noite, a gente pode passar um óculos com um pequeno grau residual, mas para um uso esporádico. Essa é a grande diferença, né? Vai usar eventualmente para algumas atividades, mas não vai ter essa dependência que a maioria dos míopes tem de fazer tudo de óculos, né? Eu costumo brincar assim que o ruim não é usar óculos, o ruim é ter que usar óculos o tempo todo para tudo, né? Essa dependência que costuma ser muito desconfortável para os pacientes. Como é o pós-operatório da cirurgia refrativa? Pós-operatório da cirurgia refrativa, ele vai variar muito de acordo com a técnica, né? A gente tem 2 tipos de técnica, o LASIK e o PRK. No LASIK, a recuperação é extremamente rápida. O LASIK, como é que ele funciona? A gente faz uma lamela, a gente levanta um flap na superfície da córnea, aplica o laser e depois abaixa esse flap. Então, assim, como o laser foi feito internamente, né, abaixo do local onde foi levantado esse flap, quando você reposiciona, a superfície está intacta praticamente, então a melhora é praticamente de um dia para o outro. Tem gente que faz o LASIK que no dia seguinte já vai dirigindo para fazer a avaliação pós-operatória. Agora, a outra técnica, que é o PRK, e que tem sido cada vez mais realizada, porque é uma técnica até menos invasiva, porque você não tem que fazer esse flap, esse corte na superfície, é o PRK. Então, o PRK, a gente só remove o epitélio, que é a camadinha mais superficial da córnea, aplica o laser direto na superfície, sem fazer corte nenhum, e espera cicatrizar. Coloca uma lente, espera cicatrizar. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva, a gente brinca que é uma cirurgia que é sem emoção, não tem nem assim o que acontecer ali durante a cirurgia, né, de intercorrência. Mas como o laser é feito na superfície, até essa superfície cicatrizar, remodelar, o processo de recuperação é um pouco mais lento. Então, no PRK, geralmente os primeiros 3, 4 dias a pessoa fica sensível à luz, né? A gente recomenda não se expor muito em áreas externas, e a visão embaça até um pouquinho mais, assim, quando a pessoa levanta do laser, tendo feito o PRK, ela já tem uma visão muito nítida, né? Pessoas que têm graus elevados já levantam assim, nossa, já estou enxergando, ficam maravilhadas. Nos primeiros dias, ela piora um pouquinho, embaça um pouco mais pelo edema da córnea, a lente de contato fica ali 4 dias no olho. O próprio processo de cicatrização no PRK faz a visão piorar um pouco no início e depois ela começa a melhorar, né? Então eu sempre aviso para os pacientes, não se assuste no caso do PRK, se no 4º dia sua visão estiver um pouquinho mais embaçada do que estava no primeiro, é normal. E aí depois ela começa a melhorar, e aí vai melhorando lentamente. Geralmente a gente afasta de atividades assim, de trabalho muito intensas por 7 a 10 dias, às vezes 15, dependendo da sensibilidade do paciente. Atividade física um pouquinho mais tempo? Não, engraçado, a atividade física, mesmo no PRK, se você com 5, 6 dias, 7 dias quiser fazer uma academia, pegar um pezinho, não tem problema nenhum. O risco é o impacto direto no rosto, né? Então, se você faz um beach tênis ou uma luta, né, um esporte coletivo, que existe o risco de bater uma bola no seu olho, você tem um processo de recuperação de uma cirurgia. Isso, aí a gente pede né? para essas atividades que envolvem um risco de impacto direto no rosto, pelo menos um mês, né? A partir de um mês a pessoa pode voltar. Um mês, menos de um mês não. Porque, né, a decisão de fazer uma cirurgia dessa muitas vezes envolve uma expectativa muito grande, um desejo muito grande de se livrar dos óculos.
É bom se programar para evitar 10 dias, 15 dias, vai fazer diferença na vida e vai se livrar dos outros. Mas a academia, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Atividade normal, de musculação, tudo isso não tem problema. Tranquilo. Com 5, 6 dias, se você for para academia, pegar um pezinho, fizer alguma coisa, desde que não bata nada no seu olho, não tem problema. Bom, a senhora falou sobre a idade, a partir dos 21 anos, com grau estabilizado, para miopia, ok. Mas tem uma idade limite em que a cirurgia não é mais indicada, a partir de, 40, 50 anos? Então, antigamente as pessoas diziam muito que com 40 anos, não vale mais a pena, porque vai usar óculos para perto de qualquer forma. Que já chega a presbiopia. Né? Chega a presbiopia, exatamente. Mas cada vez mais a gente tem operado pacientes com mais de 40 anos e eles ficam muito satisfeitos. O que acontece? Até 40 anos a pessoa usa aquele óculos para longe, para perto, para tudo, não tem diferença. Depois dos 40 anos, a pessoa vai começar a passar para um óculos progressivo, que é aquele óculos que tem o grau para longe, tem o grau para perto, que às vezes no começo demora um pouco para se acostumar. Então, muitos pacientes até vêm porque se davam bem com o óculos antes, mas aí começa a usar progressivo e aí começa a ter muito desconforto, não consegue se adaptar. Então, assim, quando a pessoa já tem mais de 40 anos, o que acontece? A gente faz a cirurgia, corrige o grau de longe, e aí ela vai ficar precisando de óculos para perto, como todas as pessoas normais que nem usam óculos, com 40 anos começam a precisar de óculos para perto, tá? Ela vai ter essa necessidade do grau de perto. Mas é melhor para uma pessoa, principalmente quando ela tem muito grau, que ela fique independente para a maioria das coisas e que vá usar um óculos só num ambiente de trabalho, no escritório, para ler alguma coisa, para usar o computador. Esse uso de óculos para o trabalho, ele é socialmente muito mais aceito, né? Do que o uso de óculos, por exemplo, numa festa, num show, num evento. As mulheres, então, né? As mulheres fazem aquela maquiagem linda para a festa, aquela produção incrível e tem que colocar o óculos. Aí põe o óculos no rosto. Então, assim, isso é muito impactante para o paciente, né? Então, assim, depois dos 40 anos, até por volta de 50 anos, se o paciente for míope, a gente pode fazer a cirurgia refrativa, deixar ele mais independente para longe. E aí, para perto, existe até uma estratégia chamada monovisão, que muitas vezes a gente faz com pacientes de 40 e poucos anos, que é corrigir o olho dominante, que a maioria das pessoas é o direito, corrige o olho dominante perfeitamente para longe. E o outro olho, a gente de propósito deixa um pequeno resíduo de miopia, de meio grau, de 0,75 até 1 grau, porque esse pouquinho de grau de miopia não vai fazer muita diferença para longe, né? Os dois olhos estão abertos, um ajuda o outro e tem uma visão boa para longe, mas isso vai ajudar muito para perto. Um pouquinho de miopia para perto, depois dos 40, facilita a visão de perto. Então dá uma relativa independência. Algumas pessoas, mesmo depois de 40 anos, conseguem ficar independentes de óculos para longe e para perto, e aí no longo prazo vão acabar em algum momento usando um óculos para perto. Se for ler uma coisa muito pequena, uma bula de remédio, né, aí isso gera realmente uma dependência de um pouquinho de grau para perto. Mas elas conseguem ter uma relativa independência, né, bem melhor do que, assim, depender para uma atividade só, é melhor do que depender para todas o tempo todo. Exatamente. Então a vantagem de fazer a cirurgia é essa. Agora, pessoas assim, com mais de 50 anos, 55, quanto mais a pessoa vai se aproximando da idade de ter uma catarata, aí se a pessoa chegar com 55, 58 anos e já tem algum grau de esclerose nuclear, que a gente chama, que é o início de uma catarata nuclear, aí você pode já partir direto para a cirurgia refrativa da catarata, porque a cirurgia de catarata hoje, ela tem também finalidade refrativa. Sim. Né? É uma cirurgia diferente, porque a cirurgia na córnea, eles chamam cirurgia refrativa a laser. A cirurgia de catarata, ela também tem finalidade refrativa. Você pode colocar uma lente intraocular que corrija, por exemplo, o grau de longe, de perto, distância intermediária, e o paciente também vai para a cirurgia de catarata hoje em dia com esse objetivo de ficar independente de óculos. Então, porque se tem mais idade, aí você pode até acima de 55 anos já vai para a cirurgia de catarata. Que é inexorável, né? Isso, exatamente. Todos nós teremos um dia, né? Com fé em Deus. Com fé em Deus, com sorte, né? Para chegar lá, exatamente. Doutora Larissa, em algumas atividades profissionais, o uso do óculos de forma constante acaba sendo um empecilho ou muitas vezes gera um desconforto muito alto para o paciente. Aí, nesse caso, é bem indicada a cirurgia, né? Isso, existem pessoas que procuram a cirurgia por esse motivo, né? Então, assim, policiais,
pessoas que trabalham com segurança de um modo geral, né? Professores de natação. Tem algumas profissões específicas que realmente usar óculos se torna um transtorno, um problema, um risco, né? Imagina um policial estar numa atividade e de repente ele, se tiver muito grau, o óculos cair, quebrar, ele vai ficar num risco maior ainda, né? Sem enxergar nada, numa situação que ele deveria estar protegendo outras pessoas e ele está ali totalmente desprotegido, né? Então, assim, para essas atividades específicas, realmente o uso de óculos atrapalha muito. E, inclusive, hoje em dia, a gente tem atendido muitos pacientes que vêm porque fizeram concurso para a polícia, né? E aí já vem, hoje em dia, em alguns editais, especificando que o paciente tem que ter uma acuidade visual sem correção de pelo menos tanto, né? Ou então tem que ter no máximo 1,5 grau de miopia ou de astigmatismo. Então, eu já fiz muita cirurgia de pacientes que nem pensavam nesse assunto, mas que fizeram o concurso, e aí lá no edital do concurso está dizendo isso. Aí, como passou na primeira fase, a pessoa vem porque quer fazer a cirurgia a tempo para, na última fase, ser avaliado e conseguir ser aprovado no concurso. Então, isso é muito realmente gratificante quando você faz a cirurgia de pessoas que eventualmente iam perder a oportunidade na vida de conseguir um concurso, um emprego, e aí elas fazem a cirurgia e conseguem assumir o concurso, né? Fora que, gente, quem é míope, totalmente dependente do óculos, tem sempre que ter um óculos de reserva ou dois, né? Que um quebra, a pessoa não consegue ficar ali sem o óculos, tem que enxergar. E como a doutora Larissa falou no começo da nossa conversa, muitas pessoas não se adaptam ao uso da lente de contato. E aquelas que se adaptam também, em algum momento, podem ter alguns problemas, né? E podem querer se livrar daquilo, enfim, é um risco maior de infecção. Tudo isso é colocado. Eu operei recentemente, Nádia, uma moça que ia casar. E ela tinha 6 graus de miopia e ela nunca tinha conseguido se adaptar com lente. Sabe aquela pessoa que tem uma certa fobia, que não consegue deixar nada chegar perto do olho? Nunca se adaptou à lente. Então, imagina assim, a felicidade de uma paciente dessa que fez a cirurgia e pôde participar da sua festa de casamento sem uma noiva entrando na igreja, toda bonita, pronta, maquiada e com óculos. Isso não é assim, é aquela coisa que, como eu falei, socialmente não combina, né? Você pode usar um óculos no ambiente de trabalho, para ler, para estudar, fica até charmoso. Mas uma noiva entrar de óculos para casar não tem condição. Então, assim, as pessoas que usam lente bem até sofrem tanto com isso, embora muitas vezes se cansem dessa rotina, dos cuidados com lente, do ressecamento que às vezes a lente provoca no olho, né? Mas assim, quem não consegue usar lente, aí é que a cirurgia refrativa tem a sua indicação assim mais importante, né? Assim, a pessoa não consegue nem eventualmente estar livre do óculos, usa o óculos para tudo, aí realmente faz muito sentido fazer essa avaliação para cirurgia refrativa. É impossível que alguém que já tenha passado por uma cirurgia refrativa antes, um outro modelo, até essas que começaram a ser feitas ainda lá na década de 90, que ela possa passar por uma nova cirurgia refrativa para corrigir algum grau que ficou de resquício? Então, aí depende de cada caso, né? Assim como um paciente que nunca fez tratamento nenhum vai passar por uma avaliação bem minuciosa, o paciente que já fez uma cirurgia no passado, ele também pode passar por essa avaliação, fazer todos os exames, fazer o exame oftalmológico completo e os exames complementares. E se por acaso ele tiver 1 grau, 2 graus que surgiram já depois com a idade, e ele quiser fazer a cirurgia, tiver tudo ok nos exames, não existe uma contraindicação formal só porque ele já operou no passado, não. Agora, se ele ficou com a córnea ou já tinha uma córnea mais irregular, e a córnea ficou muito fina, e aí existe uma contraindicação, aí realmente a gente já acaba optando sempre por ser prudente, né? É uma coisa que o médico sempre tem que pensar muito em ser ético, né? Explicar para o paciente o que realmente ele pode conseguir com aquela cirurgia, alinhar bem as expectativas do paciente com a realidade e indicar sempre as coisas com muita segurança. Porque a gente está ali para melhorar a vida da pessoa. Né? A expectativa é muito grande, né? Isso, nunca para piorar ou para causar um dano ou aumentar um dano. Né? A gente falou sobre a miopia, mas a cirurgia refrativa também é indicada para o astigmatismo, para a hipermetropia e até para a presbiopia também. Então, a cirurgia refrativa, ela também é muito utilizada para o astigmatismo, né? Então, é muito comum as pessoas virem fazer a cirurgia
E aí depois eu pergunto, doutora, mas corrige só a miopia, né? O astigmatismo não vai corrigir, não. Eu, não, de jeito nenhum. O astigmatismo também é corrigido na cirurgia. O que pode acontecer eventualmente é que, assim, a chance de zerar ou de ficar muito próximo do zero na miopia ainda é maior do que no astigmatismo. O astigmatismo, quando ele é alto, a chance de ter algum grau residual aumenta. Então, assim, existe uma correção muito efetiva também do astigmatismo. Isso melhora muito a qualidade de vida, porque a maioria das pessoas tem astigmatismo baixo. Mas quem tem astigmatismo alto também sofre muito com a distorção de imagem, tanto para perto quanto para longe. Então, assim, o astigmatismo é bastante corrigido, junto com a miopia. Hipermetropia é bem, assim, menos comum a gente operar a cirurgia refrativa, no caso dos hipermétropes, porque os jovens, geralmente é como se eles tivessem um grau que não estabilizou ainda. Então, assim, se você dilata, dá uma refração do hipermétrope. Se você faz sem dilatar, dá outra. À medida que ele vai crescendo de 20 para 25, para 28 anos, vai aumentando o grau de hipermetropia que ele aceita. Então, por vários fatores específicos na hipermetropia, a gente costuma indicar menos, né? E a presbiopia, especificamente, se a pessoa não tem grau nenhum para longe e começou a usar óculos só depois dos 40 anos para perto, quer dizer, só a presbiopia mesmo, a gente não tem cirurgia refrativa a laser para resolver especificamente só a presbiopia. Nesses casos, a gente acaba recomendando que espere mais um pouco e no futuro faça a cirurgia de catarata, que é a cirurgia que você pode colocar a lente intraocular multifocal, né, para corrigir os dois problemas, o de longe e o de perto. E também se livrar dos óculos. Isso, mas a gente já tem muito paciente que vem com 40 e poucos anos, que só usa óculos para perto, que nem depende de óculos para longe e vem nessa esperança da cirurgia refrativa a laser. Isso tem sido muito pesquisado, mas assim, na prática ainda não existe uma cirurgia refrativa a laser. Para quem não tem grau de longe, vai fazer só a cirurgia refrativa para perto. Isso a gente ainda não tem feito realmente. A gente mais para míopes e astigmatas mesmo. Do ceratocone que é contraindicado. O glaucoma. Quem tem glaucoma? É paciente jovem que só tem glaucoma, né? Que faz o tratamento. Ele é contraindicado ou não? Então, o glaucoma é uma contraindicação relativa. Assim, se o paciente tem um glaucoma muito avançado, né, como qualquer outra doença ocular avançada que ele tenha, a gente acaba preferindo não fazer, porque aí a prioridade é realmente cuidar do glaucoma. Se for um paciente que tem uma suspeita de glaucoma, mas que não foi confirmado, ou é um glaucoma inicial muito bem controlado, dependendo dos exames, a gente até pode operar. Qual é a única implicação que isso tem? Quando você faz a cirurgia refrativa, o laser vai afinar um pouquinho a córnea. A medida da pressão intraocular, que é um dos parâmetros que a gente utiliza para acompanhar o glaucoma, ela é diretamente dependente da espessura da córnea, né? Então, se eu tenho uma córnea mais espessa, a medida da pressão vai ser mais elevada. Se eu tenho uma córnea muito fina, a medida da pressão vai ser mais baixa. Então, de certa forma, quando você faz a cirurgia refrativa e trata muito grau, você vai subestimar um pouquinho a pressão daquele paciente. Então, não é que não possa fazer a cirurgia, até pode em muitos casos. Mas você, o médico que vai acompanhar o glaucoma depois, tem que estar conscientes de que aquela pressão vai estar subestimada. Então, mediu a pressão depois da cirurgia, fez o acompanhamento, deu 18, talvez não seja 18, talvez seja 19, talvez seja 20. Então, não contraindica totalmente, porque existem outros parâmetros para acompanhar o glaucoma, né? Se tem tomografia, se tem retinografia, você vai analisar o fundo de olho. Então, não é só a questão da pressão, mas se o glaucoma for um pouquinho mais avançado, aí a gente realmente prioriza o controle do glaucoma e não faz a cirurgia refrativa. Então, o glaucoma é uma doença, né, muito grave, mas não é muito comum em jovens, né? A maioria começa mais acima de 40, 45 anos. Então, assim, não é muito comum na população entre 21 e 45 anos a gente precisar contraindicar a cirurgia ou pedir a opinião de um glaucomatólogo. Não é muito comum. É mais comum depois dos 45. É míope e vai estar na condição boa para fazer. Isso. Doutora, eu queria que a gente trouxesse aqui para a nossa conversa as suas experiências pessoais das pessoas que depositam na cirurgia refrativa essa esperança de se livrar dos óculos. Porque eu fico imaginando, né? A senhora falou assim, muitos depois da cirurgia já levantam, já estou enxergando. Então, quais são as narrativas? O que é que uma médica que trabalha com cirurgia refrativa escuta no consultório e diz assim, poxa, que legal que eu pude ajudar essa pessoa nesse sentido? Olha, Nádia, são muitas histórias, assim, de pacientes muito felizes, realmente, né? Assim, a cirurgia refrativa é uma cirurgia que eu digo, assim, que ela é libertadora, né?
porque quem tem, por exemplo, pouco grau, tem 1 grau, 2 graus de miopia, às vezes até quer fazer por comodidade, para poder sair sem óculos e tudo. Mas ela não tem aquela noção de que quem tem 8 graus, 10 graus, até dentro de casa não consegue se locomover sem óculos, né? Eu já tive paciente que me falou assim, doutora, um dos motivos que me levaram a procurar a cirurgia é porque quando a minha filha chorava de noite, se eu não tivesse com o óculos do lado, assim, eu até para levantar e acudir minha filha que estava chorando, eu tinha dificuldade. Quem tem muito grau é muito dependente para se locomover dentro de casa, já é um problema, né? Não enxerga nada. Então, assim, os pacientes relatam muitas coisas, assim, às vezes até engraçadas em relação à autoestima, né? Eu tive um paciente que uma vez falou, doutora, eu achava que eu era um patinho feio, mas depois que eu fiz a cirurgia refrativa, que eu me livrei daquele óculos grosso, fundo de garrafa e tal, que é uma coisa que me traumatizava desde criança, eu descobri que eu era um cisne. Então, assim, realmente melhora muito a autoestima, né? Assim, a qualidade de vida. Essa questão da paciente que eu te falei que ia casar e não queria entrar por nada no mundo. Ela estava suando frio quando ela foi na consulta de retorno para me mostrar os exames, assim, naquela preocupação, meu Deus, será que vai dar certo? Será que esses exames vão permitir que eu faça a cirurgia? Porque, assim, era o sonho da vida dela poder ir para a festa de casamento, sentar de óculos. E você participou desse sonho? Exatamente, assim, médica, é muito gratificante isso, assim, as pessoas costumam dizer, assim, doutora, eu só me arrependo de uma coisa, de não ter feito essa cirurgia antes, porque teria aproveitado mais tempo da minha vida sem óculos. Mas eu falo, calma, porque tudo na vida tem seu tempo, né? Então, você fez no tempo certo, né? Mas, e principalmente quem opera, às vezes, depois dos 40, fica mais ainda assim, nossa, doutora, às vezes teve até um médico antes que contraindicou, que disse, não, na sua idade não vale a pena, não precisa mais, ou então não vai adiantar que você já tem 40 anos. Não existe isso, os pacientes ficam super satisfeitos, muito mesmo. E aí eles falam, ai meu Deus, eu devia ter feito antes, que eu teria aproveitado mais ainda, porque aí não precisaria de óculos nem para longe, nem para perto. Esses pacientes, por exemplo, que fazem concurso, que aí podem assumir após a cirurgia, às vezes são pessoas que nem se incomodaram de usar óculos, que nunca pensaram nisso, né? Ou pacientes que praticam muita atividade física, né? Às vezes não é nem questão de vaidade, de estética, mas vai fazer um crossfit, vai fazer natação, vai fazer uma série de atividades que o óculos acaba atrapalhando muito, né? Então, assim, os relatos são os mais variados, assim, mas uma coisa eles têm em comum, todos são pacientes satisfeitíssimos, né? A cirurgia refrativa é uma das que tem o índice de satisfação mais alto, não só na oftalmologia, mas na medicina. A Ophthalmology, que é uma revista científica de oftalmologia, em 2009 eles publicaram um artigo comparando o índice de satisfação da cirurgia refrativa com o de abdominoplastia, de prótese de silicone, de outras cirurgias de aplicação de botox, e eles viram que, embora esses outros procedimentos todos que eu citei tenham um índice de satisfação muito alto, o índice de satisfação da cirurgia refrativa está ainda mais alto do que dessas outras cirurgias todas. Então, realmente, é uma cirurgia muito libertadora, transforma a qualidade de vida dos pacientes. Eu ouvi um relato esses dias também de um paciente que tinha grau muito alto e estava numa viagem internacional e quebrou os óculos. Então, imagina realmente você passar, às vezes, meses programando uma viagem, planejando, tem um custo muito alto, faz toda a programação e aí, de repente, depende de óculos e o óculos quebra. Se é um grau alto, a pessoa realmente não consegue acabou a viagem. Acabou a viagem, né? Vai ter que ir atrás de um médico, de algum lugar onde ele consiga fazer um óculos para, né, até que isso aconteça, já perdeu uma parte da viagem, já se chateou. Então, assim, são várias pequenas coisas que, às vezes, quem não usa óculos nem se dá conta, né? Mas quem é dependente de óculos sabe, assim, o transtorno que é, ou a dificuldade que é, e o quão libertador é você deixar de depender 100% do tempo de ter um óculos no rosto, de estar usando lente de contato. E isso me deixa muito feliz. Com certeza, assim, eu digo, hoje em dia eu só faço cirurgia refrativa, eu não faço nenhuma outra área dentro da oftalmologia, só cirurgia refrativa, porque realmente, assim, é uma área que eu gosto muito, é uma área que os pacientes estão sempre felizes e é muito bom você lidar com pessoas que realmente estão felizes, estão satisfeitas, né, sentir essa satisfação que os pacientes têm é muito gratificante, realmente. Que bom, foi ótima a nossa conversa, trazendo muita luz, né, sobre a cirurgia refrativa, hoje conversando com a doutora Larissa Nunes Cortizo, médica oftalmologista. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um tema assim que eu gosto tanto. Olha, esse conteúdo, você sabe, disponível aqui no nosso canal, que é o Pod Saúde Pi, para você curtir, compartilhar. De repente você tem inúmeras pessoas que precisam saber mais sobre essa cirurgia. Aproveita e compartilhe o nosso conteúdo. Queria agradecer também aos nossos parceiros aqui do Pod Saúde Pi, ao Hospital São Paulo, Hospital Flávio Santos e o Hospital Vilar, Hospital de Olhos, que também é nosso parceiro aqui no Pod Saúde Pi. Eu te espero no nosso próximo encontro, nosso próximo episódio aqui no nosso canal. Até lá, tchau!